Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, e o nosso tema é Paulo e seu amor pela igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo ele tinha um cuidado muito grande pela igreja do Senhor, pelos irmãos. Então ele amava os irmãos, né? Ele amava os irmãos, né? Porque hoje, infelizmente, se ama o dinheiro dos irmãos. Mas enfim, vamos falar sobre o amor de Paulo pela igreja. Porque o amor de Cristo nos constrange, que é o nosso texto áureo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14a. Nos constrange no sentido de que o amor de Cristo é um amor muito grande. Ele entendendo que Cristo o amou de uma forma assim maravilhosa, claro, ele aceitou este amor, nós vemos que constrange, né? A pessoa fica, vamos dizer assim, até meio com vergonha e constrangida, claro, por isso. Então nós vemos que o amor de Cristo por nós é um amor imensurável, meus irmãos. Não é algo que dá para dimensionar. Então nós vemos que o apóstolo Paulo entendia isso. E aqui na nossa verdade prática, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Infelizmente, até a gente usa um pouco da crítica aqui, para nós entendermos, meus irmãos, que infelizmente dentro da igreja hoje não, e sempre, né, quanto mais foi acúmulo de pessoas, foi tendo essas divisões dentro das igrejas, dentro da própria igreja. Não estou dizendo divisão de doutrina, divisão dentro da igreja. E a questão do egoísmo, a questão da inveja, a questão da cobiça, tem prevalecido muito no coração das pessoas, né, dos irmãos, vamos dizer assim. Se nós entendermos bem, quando Jesus fala naquela passagem, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, nós vemos que muitas das vezes é mais fácil o seu irmão chorar com você do que se alegrar com você. Porque às vezes a bênção do irmão não é uma bênção para mim. Às vezes eu questiono, eu posso falar, eu posso dizer muitas coisas. Mas o que nós temos que fazer, meus irmãos, é ter uma união, como diz lá em Salmos, uma união, né? Como do óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão. Nós vemos naquela passagem bíblica que Deus, ali, o salmista, está instigando nós a termos união uns com os outros. Essa é que faz a diferença dentro da igreja, é se unir, os irmãos unidos ao outro. Mas o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem colocado muitas divisões dentro da igreja. E este amor, que era para ser uma coisa assim natural, uma coisa normal, vamos dizer assim, melhor dizendo, uma coisa normal, acaba sendo meio difícil de ver. É meio difícil de sentir. Então o apóstolo Paulo, ele tinha esse amor pela igreja, ele queria o bem dos irmãos, ele queria o bem do próximo. E aqui na nossa leitura bíblica em classe, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 1 ao 10, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu acho interessante aqui, a saudação do apóstolo Paulo não é uma saudação como é que eu posso dizer, da boca para fora. Não, ele desejava isso para as pessoas, ele desejava isso para os irmãos. Quando ele escrevia as cartas que ele estava saudando, era isso que ele desejava, não era da boca para fora. Infelizmente hoje, muitos de nós temos expressado os nossos sentimentos para com os outros apenas da boca para fora. Mas o que na verdade dentro de nós não estamos sentindo isso. Nós não estamos sentindo este amor, nós estamos sentindo que o próximo venha a ser bem sucedido, venha estar bem. E quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica que ele faz essa saudação, aqui no versículo de número 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, e o 5, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Então aqui nós vemos... não dá para ler todo, não vou ler todo do 1 ao 10, mas esses três versículos aqui, o 1, o 4 e o 5, nos dá o entendimento de que o apóstolo Paulo, ele tinha um sentimento, ele escrevia, ele falava através daquilo que ele sentia, não era da boca para fora. Claro, o Espírito Santo de Deus o usando, o instigando, fazendo ele sentir isso, mas era uma coisa natural dele, era uma coisa natural do apóstolo Paulo, ele sentia isso. Então nós vemos, meus irmãos, que não é da boca para fora que as pessoas têm que se expressar, mas é de dentro mesmo. A boca fala do que o coração está cheio, realmente, mas boca fala do que o coração está cheio, em certo tempo a pessoa vai cair na contradição daquilo mesmo que ela acha, daquilo que ela afirmava, só que era uma falsa afirmação. Mas nós vemos aqui
que o apóstolo Paulo era de dentro para fora. Então nós vemos a diferença quando alguém prega com amor pela igreja, quando alguém ensina por amor pelos irmãos, quando alguém quer o bem do próximo. Então nós vemos, meus irmãos, que isso não é uma coisa muito fácil de fazer, porque quando a gente quer o bem do próximo, muitas vezes a gente confronta o nosso irmão, porque tem um ditado que diz que o melhor amigo é aquele que fala a verdade. É claro, não a falar a verdade sendo estúpido, mas falar a verdade com amor, amém? E aqui na nossa introdução, pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Essa é a questão que o apóstolo Paulo, uma das coisas que ele abordou quando ele escreveu as cartas à igreja de Tessalônica. Claro, teve uma carta que ele falou acerca do arrebatamento da igreja, mas aqui ele está tratando do amor uns para com os outros. Como ele amava a igreja, como ele não tinha divisão com a igreja, ele não dividia a igreja, como ele não tinha divisão com os irmãos da igreja. Por quê, meus irmãos? Porque se ele colocasse um pregador, um pastor para pregar na igreja e ficasse lá, e aquele pastor tivesse tendo muito sucesso, estivesse pregando muito, não tinha ciúmes. Infelizmente hoje tem essa questão de ciúmes. Às vezes o irmão que prega mais do que o outro, que está numa patente maior, às vezes está em ciúmes, às vezes nunca tem essa oportunidade. E às vezes o irmão que está mais inspirado, às vezes prega melhor do que o pastor. Algumas igrejas isso acontece, porque eu já vi isso e eu já vivi isso também. Então nós vemos aqui, não que eu seja melhor do que alguém, mas às vezes você está mais inspirado, não é uma coisa que você queira fazer, é uma coisa natural. Então o que nós vemos aqui? O amor recíproco entre os irmãos. E às vezes a gente tem que amar o irmão sem esperar nada em troca. Essa também é uma grande questão para nossas vidas. No tópico 1, o amor de Paulo pela igreja, o amor como o de um pai para um filho. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros dessa igreja. Então, aqui o comentarista colocou o amor como de um pai para um filho. Nós vemos o quê? Que é um amor, meus irmãos, que quer que o pai que ama o seu filho verdadeiramente, porque o amor de mãe para com o filho é diferente do amor de pai para com o filho. É o mesmo amor, meus irmãos, mas algumas coisas um pouco diferente. Mas o que a gente entende? Que esse amor de pai para com o filho, e aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui à igreja de Tessalônica, atestando o amor pelos membros, é que o apóstolo Paulo gostaria que eles fossem maior, conseguisse alcançar mais, conseguisse fazer uma obra maior daquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo. Eu achei muito interessante esse título aqui, por quê? Porque o amor de pai para um filho, o pai quer que o filho venha alcançar uma condição financeira, uma condição espiritual, nós como crentes, uma condição de cidadão melhor do que aquele que alcançou, do que aquilo que o pai alcançou. Eu tenho filhos, eu quero que minhas filhas consigam alcançar muito mais. Claro, a gente entende que nós não somos nada, mas alcance muito mais do que aquilo que Deus já me proporcionou eu alcançar. Eu quero que elas sejam muito mais do que aquilo que Deus já me proporcionou que eu seja. Então, essa é a questão. Não é um amor de ciúmes, não, você não vai ser melhor que eu. E aqui, o apóstolo Paulo, ele gostaria, pelo que nós entendemos aqui, que os irmãos crescessem nesse amor, crescessem na obra, crescessem no conhecimento, crescessem no entendimento da palavra de Deus. Por isso que ele escrevia as cartas, ele tinha esse cuidado com as pessoas, tinha esse cuidado com os irmãos. Porque hoje se prega uma mensagem pífia e por quê? Porque não quer que os irmãos cresçam no entendimento da palavra. Então essa também é uma questão. Porque quer que muitas das vezes os irmãos da igreja, os líderes, quer que os irmãos da igreja a qual eles lideram, sejam pessoas analfabetas de Bíblia. Ah, mas todo mundo pode ler a Bíblia. Sim, todos podem ler a Bíblia. Mas se o irmão lá em cima, que está em cima do púlpito, não ficar falando para o povo que o povo tem que ler a Bíblia, o povo não lê. Ah, mas isso aí tem que acontecer, ver o Espírito Santo. Não, meus irmãos. Se colocou o líder para estar liderando o povo, o líder tem que ajudar, o líder tem que incentivar, o líder tem que falar. Porque as pessoas que estão sendo lideradas, foi Deus que colocou essas pessoas para que aquele que está liderando venha liderar e venha fazer da melhor forma possível, dar uma mensagem boa, dar uma comida boa para o povo.
É isso que o apóstolo Paulo aqui, vamos dizer assim, em miúdos, né? Tá dizendo que o povo gostaria que as pessoas fossem mais, alcançassem mais, uma condição espiritual melhor, uma vida com Deus melhor. Aqui na parte 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho, um dos elogios de Paulo aos Tessalonicenses foi a respeito de modo como eles receberam a palavra e sua prática como coerência com o ensino recebido. Ou seja, tinha um coração aberto para absorver aquilo que estava sendo ensinado. Isso é ótimo. Por quê? Porque a palavra era boa. O apóstolo Paulo escreveu as cartas, mas também quando ele fazia as viagens, ele fez as viagens que ele passou por essas igrejas, ele pregou nessas igrejas, então a palavra era boa. Então ele viu que o povo absorveu a palavra de Deus, a palavra de salvação, o conhecimento acerca de Jesus Cristo, não é a palavra monetária, né? Se é que os irmãos me entendem. É a palavra de Deus. O que está faltando hoje para muitos de nós é pregarmos a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Porque hoje se prega palavras e palavras monetárias, principalmente palavra monetária, irmãos. Parece que hoje a vida do crente só se resume em ter casa boa, carro bom e vida financeira abastada. Isso não é evangelho. Isso pode ser um complemento de vida aqui nessa terra para vivermos uma condição melhor. Mas isso não é evangelho. O evangelho é as boas novas. O que é as boas novas? Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a nossa alma, para nos tirar do inferno, para nos resgatar do pecado, para nos dar a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Essa é uma das características do evangelho. Mas hoje não se prega. Hoje se prega o amor ao dinheiro. Infelizmente é isso. Ah, nossa, irmão, que absurdo você está falando. Não é absurdo. Veja as mensagens. Muitas igrejas, que tipo de mensagens mercantilista, ou seja, é que tudo envolve a questão do dinheiro. Mas nós aqui estamos falando acerca do amor de Deus. Na parte de número 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Irmãos, quando eu faço aqui uma crítica, é uma crítica construtiva, né? É uma alerta que nós fazemos. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo daquelas picuinhas dentro da igreja, que nada tá bom. Se o pastor prega uma palavra de arrependimento, não tá bom. Se o pastor prega uma palavra falando sobre o inferno, não tá bom. Se o pastor prega uma palavra sobre o céu, não tá bom. Se o pastor, se a igreja vai ter um evento, não tá bom. Mas se a igreja também não tiver evento, também tá ruim. Então, a gente vê que tudo acaba, a pessoa vai para a igreja para criticar o culto. Ela critica os louvores, ela critica a irmã que está cantando, ela critica o irmão que está tocando, ela critica o irmão que vai trazer uma saudação. A pessoa critica tudo. Esse é o problema. A pessoa não vê valor em nada, a pessoa critica tudo e a todos, e para ela nunca nada tá bom. Isso também é um perigo para nós que vamos à igreja. A gente já vai para a igreja também com senso crítico, com aquele senso de criticar tudo e a todos, para dar uma desculpa que não vai voltar numa outra oportunidade. E não é isso. O que o apóstolo Paulo diz aqui, nós temos que tolerar. Às vezes o irmão pode errar, falar bom dia, o culto é aqui, onde eu congrego, o culto é de manhã, e às vezes o irmão vai saudar, Pai do Senhor, irmãos, e nesta noite, né? Ah, tá vendo esse irmão, que ele não sabe que é de dia? Então a pessoa critica tudo. Principalmente quando é congresso de igreja, irmãos, misericórdia. Quando é congresso de igreja, é uma prova para o líder, é uma prova para as pessoas que estão na frente, porque a roupa não agrada, porque o tema não agrada, porque os hinos nada agrada. Esse é uma das questões também que o apóstolo Paulo abordou. E isso é um perigo dentro da igreja. O que nós fazemos aqui é falar acerca daquilo que foge do senso comum, daquilo que foge do entendimento, daquilo que foge da doutrina bíblica, que é uma coisa que acaba sendo maçante ao povo. Mas aqui no tópico 2, amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. No ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando nós vamos falar de Jesus Cristo manifestou o seu amor através, para que nós venhamos o quê? Alcançar salvação. Através da salvação, nós temos o amor de Cristo. Mas o apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Então o que nós percebemos, meus irmãos? Que Jesus, naquela passagem, Jesus foi aquele que nos amou primeiro.
Jesus nos amou primeiro. E nós não precisamos amá-lo, nós não precisamos amá-lo para ele nos amar. Ele nos ama sem que nós o amasse, porque a gente não estávamos lá 2000 anos atrás convivendo com Jesus. Ele morreu na cruz lá, mesmo antes de saber não, mas mesmo antes de eu expressar o meu sentimento a ele. Então veja que o amor de Jesus por nós é um amor que não depende de eu amá-lo para ele me amar. Não, ele me ama mesmo que eu não o ame. Mesmo que eu não ame. Porque tem muitas pessoas que odeiam o cristianismo. Mas Jesus ama a todos. Jesus ama o satanista, Jesus ama o homossexual, Jesus ama o muçulmano, Jesus ama o budista. Jesus ama todos. Jesus morreu por todos. Jesus ama a todos. Todos têm a possibilidade de alcançar a salvação. Todos têm a oportunidade do arrependimento. Mas o que nós percebemos aqui é que Jesus ele nos ama sem nós precisarmos amá-lo, mas se nós tivermos a oportunidade de expressar esse amor, nós temos que expressar da melhor maneira possível. Se ele nos deu esse entendimento acerca do amor dele para conosco, nós temos que fazer isso da melhor maneira possível. E aqui na parte 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador. Assim, a fé e o amor têm uma correlação inigualável. Ou seja, aqui vai falar, aos Efésios Paulo escreveu, pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Em 2 Tessalonicenses ele arremata, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Essa é a finalidade de Paulo. Ensinar o povo que a fé que nós dissemos que temos em Jesus se expressa no amor que eu tenho pelo próximo. Porque o que lá em João fala? Olha, se eu amo meu irmão que eu vejo, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Então há uma incoerência. Porque se nós realmente... porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Porque às vezes a gente quer amar o próximo esperando ser amado. Ou às vezes a gente só ama se a gente for amado. A gente só trata bem se as pessoas nos tratar bem. É assim? Não é? É assim, não é verdade? Mas com o amor em Jesus, não é assim que se expressa. Nós temos que amar as pessoas, orar pelas pessoas, perdoar as pessoas sem exigir nada em troca. Nós temos que fazer isso sem esperar nada em troca. É melhor que, claro, que venha uma troca positiva, né? Que a pessoa, você perdoa, a pessoa te perdoe, você tratou bem, a pessoa te trate bem, você ama a pessoa também, você intercede por ela, intercede por você, claro, isso é ótimo. Mas nem sempre isso vai acontecer, infelizmente. Na parte de número 3, a dimensão prática do amor na igreja. No ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático e, de acordo com o ensino de nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, o amor se manifesta na atitude concreta em relação à outra. Aí sim, porque se a gente diz que ama o próximo e nós vemos o nosso próximo passando por necessidade, temos condições de ajudá-lo e não ajudamos, que amor é esse? O amor ele se expressa também nas questões concretas, de você ver a pessoa passando frio e você ter condições, claro, e vai lá e dá algo para ela se aquecer, seja um casaco, seja um cobertor, seja o que for, mas a pessoa vai se aquecer. Vê a pessoa com fome e vai lá e dá algo para a pessoa comer. Essa é a forma concreta de fazer o amor. Mas também tem uma questão, meus irmãos. Jesus disse o quê? Aquilo que sua mão direita dá, a esquerda não fica sabendo por quê. Quando a gente fizer bem de forma concreta para o nosso irmão, a gente não tem que ficar tocando trombeta, falar, olha, tá vendo, eu ajudei, para passar por bonzinho. Porque a gente não vai receber o nosso galardão será aqui, não será nos céus. No tópico 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica, fé, amor e esperança. As 3 virtudes teologais. Veja o que o apóstolo diz em sua oração. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está colocando essas virtudes teologais acerca da igreja de Tessalônica, que nós deveríamos também ter como uma regra de prática de vida, né? Que é o quê? Que é a fé, o amor e a esperança. Então isso são virtudes que nós deveríamos também ter na nossa vida e no nosso dia a dia. A fé, para nós, claro, estamos em Deus, e não é aquela fé que acredita que algo vai acontecer, meus irmãos. É a fé
que obedece, como diz lá em Hebreus, a fé que obedece. Quem tem fé, obedece. Então essa é a fé que nós temos que ter. A virtude do amor, amar as pessoas, amar ao próximo. Irmãos, infelizmente tá difícil. Às vezes as pessoas fazem mal para nós, nos calunia, faz fofoca. Mas é a vida, é assim. E não é dentro da igreja só, é fora da igreja. Nós não fomos chamados para odiar as pessoas. Uma das características do cristão é ser chamado para amar as pessoas, amar a todos, igualmente, né? Então a gente vê que nós temos que amar as pessoas. De que tipo de amor? O amor que deseja o bem para o próximo. E aqui na parte 4 aqui, a virtude da esperança. O apóstolo usa também a expressão paciência da esperança. A palavra paciência tem um sentido de resistência à perseverança, ou seja, ter paciência com a pessoa. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas. E o que acontece mesmo? Nós temos que ter paciência. Assim como nós queremos que Cristo tenha paciência conosco e tenha esperança, né? Nós também temos que ter paciência com o próximo e ter esperança que ele pode mudar. Agora, se ele mudar ou não, isso é um problema dele, não é um problema nosso. O que nós temos que ter é o quê? É esperança. É acreditar que a pessoa pode mudar. Pode mudar, pode desejar uma nova vida, pode desejar ter uma outra condição. Essa tem que ser o nosso entendimento. E a nossa conclusão. Essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Ame a igreja, ame os irmãos, que a igreja são os irmãos da igreja. Não venha odiar, não vamos odiar a ninguém. Vamos amar a todos. Mesmo que as pessoas nos façam mal, vamos retribuir com o bem. Amém? Amém, meus irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.